Bom dia, Prof. Camila. Bom dia. Muito obrigada por estar comigo. Meu estágio probatório, este é o último ano, né? E a nossa prática, ela tem que ter a orientação com o professor gravada, tá? É um acompanhamento de hora de atividade. Então, para hoje, especificamente sobre a recomposição de aprendizagem, né? E você está com os sextos anos, junto com a professora Neuza, né? De recomposição. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a disciplina, o que você acha da recomposição. Então, a recomposição eu acho que é uma disciplina que a gente consegue acompanhar específicos alunos, né? Tomar as dificuldades deles, às vezes abordar alguma prática para que eles interagem entre os colegas, né? Sim. E a partir dessas práticas também, como um estoque matemático, dar exemplos, né? Mais prático mesmo, estoque matemático, ou às vezes um jogo, assim, a gente consegue observar um aluno que tem um pouco mais de dificuldade, outro que tem menos, e incentivar aquele aluno a se esforçar um pouco mais para conseguir atingir aquela meta. Eu acho que é algo muito legal, assim, para dinamizar esse aprendizado, né? Isso. E você acaba tendo mais interação com o aluno também, acho que permite isso, né? Ainda mais vocês estando juntas ali em duas, né? Permite mais essa interação também. E daí uma professora, às vezes, passa, por exemplo, que nem eu, passo às vezes alguma atividade diferente, a professora Neuza acompanha, às vezes, um aluno que ela observa que tem um pouco mais de dificuldade, e vai encaminhando junto. Sim, isso é bem bacana. Para a análise, né, que eu venho trazer para você hoje, então eu fiz uma observação dos resultados da Prova Paraná quando eles estavam no 5º ano, né, da rede municipal. Então, eu estou na rede municipal também, então eu consegui pegar esses dados, né, e também ali a gente consegue acessar pelo portal do CAED, para a gente comparar. E também do BI, aprendizagem, né, que vocês também podem ter acesso, que a gente vê os alunos que estão abaixo do básico, no avançado, né? Então, para a gente ter uma noção também. E os dados meio que se conversam, né? Porque aquele aluno que tem dificuldade na rede municipal, ele vem para nós com... A gente nota também essa dificuldade. Então, tem que ir trabalhando, né? Então, eu te dei uma folha para você ver. Aqui, então, é da análise da prova, né? Em comparativo com a proficiência. Então, nós observamos que teve uma evolução na proficiência. Sim. Em 2023, eles tiveram 250 pontos. Em 2024, 256. E em 2025, 263. Então, teve uma evolução, né? Aí a gente destaca que 3% ainda estão abaixo do básico, 14% estão no básico, e o restante, né, a maioria, e eu acho que também essa é a nossa realidade hoje, baseado no nosso pré-conselho, a maioria está entre o adequado e avançado. Tem, claro, as suas dificuldades em algum tema, algum conteúdo em específico, mas que o básico ali das contas, das operações, de interpretar um problema, na maioria das vezes consegue, né? A gente vê aqueles que, infelizmente, até nessa interpretação, nessa leitura, possuem essa dificuldade, né? Às vezes tem alguns alunos que a gente tem que ler, fazer aquela leitura e interpretar junto para ver se ele consegue enxergar como resolver aquele problema. E às vezes nas operações, por exemplo, de divisão com 2 números na chave. Às vezes lá do município que eles vieram, eles não têm essa ideia ainda, de 2 números na chave na divisão. Então precisa retomar essa ideia da reta numérica, que é número negativo, positivo, né? Até para chegar na divisão também e fazer no final, né, uma subtração, né? Sim. Que acaba confundindo, né? Sim. Então, também analisando, aí nós vamos, aqui embaixo tem as habilidades, né, da prova, que foram destacadas. E a gente tem, esses que estão em laranja, são os descritores de menor acerto. Eu tirei aqui os descritores e depois posso te entregar também para você dar uma olhadinha, mais em específico. A habilidade, o percentual ali, né, de cada. Então, eles foram... o menor número, o inferior, né, foi a H22, habilidade 22,
com o descritor 21. O descritor 21 é identificar diferentes apresentações de um mesmo número racional. E eles alcançaram 53%. O H23, que é o descritor 23, que é resolver problemas utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário. Eu achei assim, né? É algo que a gente acha que eles vão aprender com mais facilidade. Sim. Essa parte do decimal a gente não entrou ainda na recomposição. Mas eu acho que é a próxima que a gente vai avançar junto. Sim. Na fração também. Sim, eu achei com eles de fazer uma prática, que eu ia até perguntar, né, para a pedagoga, se podia trazer uma pizza, alguma coisa assim, para a gente poder separar em partes. Eles adoraram a ideia quando eu falei. Pode. Então, a gente pode ver isso aí. E daí já trabalha a fração, decimal, tudo junto, né? Então, às vezes é algo atrativo para eles e eles conseguem desenvolver. De uma forma lógica, né? Sim. E do sistema monetário mesmo que me chamou a atenção, porque é que antes, assim, também, uns anos atrás, a gente podia ir até os mercadinhos, a gente mesmo comprava as coisas ali, tinha mais o dinheiro, né? Em mãos. Hoje não tem tanto, eu acho que então... Eu acredito que seja essa a dificuldade, porque não tem em mãos. Poderia fazer uma prática, às vezes trazer moedas para eles verem. Aqueles dinheirinhos de papel, né? Geralmente nos livros vinha tanto aqueles dinheirinhos. A gente pode conseguir. Pela internet hoje a gente consegue imprimir, né? Fazer. E também, por último, tem o H09, que é o do escritor, também 09, com 58%. O 09 é estabelecer relações entre o horário de início e término ou o intervalo da duração de um evento ou acontecimento. Então, tempo de duração. Sim. Né? É algo também assim que a gente acha que eles pegam rápido, mas não conseguem. Eu mesmo tenho muita dificuldade em questão do relógio, horário, os ponteiros, tudo. Porque eu tenho dificuldade visual, então eu não enxergo de longe. E aí, eu nunca consegui realmente olhar a hora, porque geralmente o relógio tá alto, né? E aqueles do ponteiro também pequenininho. E isso é algo que foi o ano, né, pela Prova Paraná, mas foi categorizado que é um descritor que eles têm dificuldade, né? Então, você, na sala de aula, assim, até agora que você vivenciou com eles essa recomposição, quais as dificuldades que você vê, assim, que são mais gritantes? Dificuldades? Eu acho que é no questionar. Às vezes os alunos são muito tímidos e acham que vai ser uma pergunta boba que eles irão fazer. Às vezes tem a zoação do outro lá. Do outro colega. Daí, às vezes, a gente tem que falar, não, nenhuma pergunta é boba, né? Incentivar ele a questionar. Sim. Mas aí tem que ter sempre esse incentivo. E na questão da matemática também é mais na divisão. Né? Que daí a divisão envolve operação de multiplicação, operação de subtração. Então, eles têm que fazer as 3 operações ali no meio. Então, às vezes, eles se confundem as etapas, né? Sim. Eu acho que a divisão é a mais difícil mesmo. Então, como você, né, colocou, essas dificuldades aparecem, então, no cálculo, na interpretação também, Sim. Né? E na resolução de problemas, em resolver os problemas também? Assim, se você conseguir incentivar ele a interpretar, às vezes ele consegue, mas que tem, às vezes eles confundem o probleminha lá que eu dei. A pessoa foi no mercado e comprou 6 camisetas que cada uma custava R$30. E daí, às vezes, eles fazem continha demais. Não que aquela repetição vai ser uma multiplicação. Entendi. Então, eles têm essa dificuldade de semelhança, sabe? Com mais e junto com o cálculo mesmo. Isso. Quais estratégias você pensou, assim, para poder, talvez, resolver esse problema? Não que seja um problema, mas uma dificuldade, né? O que a gente que eu posso ajudar também, ali na divisão. O que você acha que precisa despertar neles? Que nem, às vezes, eu já peguei exemplos reais mesmo, materiais, para ver se eles enxergavam, né? Nem canetões, se a gente quer separar
canetões, quantos canetões pretos a gente vai ter, ou quantos lápis, né? Então, trazer algo mais concreto mesmo para eles, para ver se eles conseguem enxergar isso. Porque eu acho que no cálculo mesmo, no quadro, às vezes eles acabam não sabendo, né? Por que é só para esse número ali. Não prende a atenção, né? Eu acho que hoje é muito difícil de prender a atenção do aluno. Sim. E assim, voltando lá atrás, por exemplo, na adição e na subtração, eles possuem dificuldade? Na subtração, sim, na parte do empréstimo, que daí tem que emprestar o número e emprestando até conseguir fazer a continha final. Aí, às vezes, eu já tentei trazer para eles que se você faz um antecessor dos 2 números, por exemplo, você consegue fazer aquela conta de subtração sem fazer aquele tanto de empréstimo. Sim. Ou se não, se você tira de um, você tem que colocar no outro. E assim vai indo, né? Quando não dá certo. Sim. Alguns alunos até que gostaram dessa parte de antecessor, né? Fazer o antecessor dos 2 números da continha e não precisar emprestar nada. Sim, mas acho que é aquele que já consegue resolver com mais facilidade, sim, né? Até às vezes alguns que não conseguiam, que depois que viram o antecessor, parece que despertou uma ideia. Eu falava assim, bate na porta do vizinho. Quantos que ele pode emprestar? Sim. Também, né? Mas assim, são pequenas estratégias que a gente vai vivendo no dia a dia, né? Mas eu acredito que seja importante sempre retomar essa adição e subtração. Ou então, se eles já dominaram essa, aí partir para multiplicação, né? Porque, como você disse, a divisão, ela envolve as 3, né? Então, talvez retomar sempre ali um pouquinho, né? Adição, subtração, para ver como eles estão. Então, é importante, assim, olhar para cada trimestre e priorizar qual o conteúdo que realmente qual o conteúdo que o meu aluno realmente vai utilizar, vai identificar como importante, e que possa sanar essas dificuldades, né? A gente sabe ali que no RCO, por exemplo, ele é muito completo dos conteúdos, mas às vezes a gente acaba tendo que priorizar alguns, até mesmo para dar conta do trimestre, mas também para ajudar nessa dificuldade, nessa sanar essas dificuldades, ou então acrescentar, né? Então, como uma sugestão, né? Fica isso. E trabalhar as habilidades eu já coloquei. Então, assim, acho que a gente pode concluir que os nossos combinados, então, a partir de agora, né? Que nós fizemos um pré-conselho, né? E um conselho. E, então, a gente identificou os alunos que precisam ser chamados responsáveis também, né? Que é importante a família estar junto, porque isso tudo também, essa base, é da família dar suporte em casa, né? Eu tenho certeza, né? Esses alunos que foi citado no conselho também estão com uma nota mais abaixo, ou que estão dando algum trabalho com comportamento, é tudo porque não tem também alguém em casa, apoio em casa, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho com a família. Mas, além disso, né, eu gostaria que você sempre me desse um feedback ali de o aluno que você acha que está com mais dificuldade, que talvez precise, né, chamar também os responsáveis de novo, ou então fazer um trabalho diferente, uma ideia, né, para a gente conversar, para a gente poder ajudar, né? Tá? Você tem algo a dizer? Acho que não, seria mais isso, né? E eu acho legal essa troca de ideias. Às vezes eu tenho alguma coisa que eu não penso, uma estratégia, por exemplo, e eu peço um apoio. Eu acho que não é uma coisa chata, porque a gente acho que a gente tem que se ajudar. Se ajudar mesmo, né? Então, porque né, eu não consigo estar na realidade da sala de aula todos os dias. E a gente vê a gente observa ali o que vocês falam também, então é importante. E você também, daí, talvez vocês não sabem do histórico todo da família do aluno, né? Então, daí também, aí eu já sei mais dessa parte. Então, acho que um complementa o outro. Sim. Então, eu agradeço, muito obrigada. Obrigada a você. Meu celular.